Hoje a gente vai fundo num tema essencial para quem lida com o serviço público federal: as responsabilidades do servidor. Vamos pegar a Lei 8.112, a famosa Lei dos Servidores Civis da União, e olhar com lupa um pedacinho dela. O título 4º, que fala do regime disciplinar, e mais especificamente o capítulo 4º, chamado das responsabilidades. A nossa fonte é a própria lei. A ideia é entender o seguinte: o que acontece quando um servidor público federal comete um erro ou causa algum prejuízo? Quais vão as consequências legais? Civil, penal, administrativa, como isso tudo funciona junto? É um assunto chave para quem já é servidor, claro, para quem está na batalha dos concursos e também para qualquer pessoa que queira entender melhor como o Estado lida com a conduta dos seus agentes, né? Com certeza. Esse capítulo é tipo assim: a base legal para responsabilização. Ele define como o servidor deve responder pelos seus atos e busca um equilíbrio, sabe? Equilíbrio? Como assim? Porque, por um lado, tem que garantir que quem erra, quem age de má fé, principalmente, arque com as consequências. Mas, por outro lado, o servidor também tem direitos, garantias processuais. A lei tenta harmonizar isso. É uma engenharia jurídica bem interessante. Interessante mesmo. Então vamos começar pelo começo, pelo artigo que abre esse capítulo, o 121. Ele é bem direto. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 3 esferas de cara. Exatamente. Esse é o ponto de partida crucial. Um único ato, uma única falha, pode gerar problemas em 3 áreas diferentes. E para complicar um pouquinho mais, vem o artigo 125. Que diz o quê? As sanções cíveis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Ah, independente, espera aí. Quer dizer que uma decisão numa área não interfere na outra. Tipo, se ele for absolvido num processo, ainda pode ser punido no outro. Em regra, sim. Essa independência é a chave do sistema. Significa que, por exemplo, um servidor pode ser processado administrativamente e talvez até demitido por uma falta funcional. Certo. Mesmo que na justiça criminal ele seja absolvido, talvez por falta de provas suficientes para condenação penal, que exige um nível de certeza maior. Entendi. E ele ainda pode ser condenado a pagar uma indenização na esfera civil, se causou um prejuízo financeiro, sabe? Mesmo que o ato não seja exatamente um crime e a falta administrativa seja leve. Nossa, então ele pode responder em 3 frentes diferentes pelo mesmo fato. Pode. As sanções podem se acumular, porque cada esfera tem um objetivo diferente. A civil quer reparar o dano material, o prejuízo. A penal quer punir o crime. E a administrativa quer manter a disciplina interna, o bom funcionamento do serviço. Faz sentido. Assim se garante que cada tipo de ilícito tenha a resposta adequada, né? Exatamente. A lei busca uma responsabilização completa, protegendo tanto o patrimônio público quanto a ordem administrativa e a sociedade em relação a crimes. Ok, entendi essa base da independência e acumulação. Vamos focar na primeira esfera, então: a responsabilidade civil. O artigo 1222 fala dela. Diz que decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que cause prejuízo ao erário ou a terceiros. Aqui o foco é o dinheiro mesmo, né? O dano patrimonial, seja para o governo, o erário, ou para uma pessoa de fora, um terceiro. E a lei fala em dolo e culpa. Isso muda alguma coisa na prática? Muda sim. O dolo é intenção, né? A vontade de fazer aquilo errado. A culpa é negligência, imprudência, imperícia. Não teve intenção, mas faltou cuidado. Certo. Embora o objetivo seja sempre reparar o dano, a forma de lidar com a situação pode ser um pouco diferente. Por exemplo, parágrafo 1º do 122 detalha como cobrar a indenização do servidor que causou prejuízo ao erário com dolo, com intenção. Como é essa cobrança? A lei diz que a execução vai primeiro nos bens dele. Se não cobrir, aí sim pode haver desconto na remuneração, mas dentro de limites legais para também não deixar o servidor sem nada, né? Mostra uma reprovação maior pela conduta dolosa. E quando o prejuízo é para um terceiro, para um cidadão? Aí entra o parágrafo 2º com um mecanismo bem importante: a ação regressiva. Funciona assim: o servidor, no exercício da função, causa um dano a alguém.
O cidadão prejudicado processa a União, o Estado. Aí ele processa o Estado não servidor direto. Isso. Em regra, é o Estado que responde perante o terceiro. Aí, se a União for condenada a indenizar esse cidadão, ela paga. Depois, a União entra com a tal ação regressiva contra o servidor para reaver esse dinheiro. Entendi. O Estado paga primeiro e depois cobra do servidor. Exatamente. Mas só pode cobrar do servidor se ficar provado que ele agiu com dolo ou culpa naquela situação. É uma forma de proteger o cidadão que recebe a indenização do ente maior e, ao mesmo tempo, fazer o agente público responder pelo seu erro perante o próprio Estado. E tem mais um detalhe no parágrafo 3º sobre herdeiros, né? Sim, importante. A obrigação de reparar o dano passa aos herdeiros caso o servidor faleça devendo. Mas, atenção, só até o limite do valor da herança que eles receberam. A dívida não pode ultrapassar o patrimônio herdado. É uma proteção aos sucessores. Ok, ficou clara a responsabilidade civil, foco no prejuízo, ação regressiva, essa questão da herança. Agora vamos para as outras duas. Penal e administrativa. Artigo 123. Responsabilidade penal. Fala de crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Isso, nessa qualidade, é fundamental. Não é qualquer crime da vida privada dele, são os crimes que ele comete por causa da função ou se aproveitando dela. Os chamados crimes funcionais. Tipo corrupção, peculato. Exato. Peculato, que é o desvio de dinheiro ou bens públicos. Prevaricação, que é deixar de fazer algo que devia por interesse pessoal. Esses crimes estão lá no Código Penal ou em leis específicas, e a apuração é feita pela Justiça Criminal, podendo levar a pena de prisão, multa, etc. E a administrativa? O artigo 124 diz que ela resulta de ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. Essa parece mais interna, né? Ligada às regras da própria administração. Perfeito. É a responsabilidade disciplinar interna. Ela acontece quando o servidor viola os deveres ou as proibições que estão na própria Lei 8.112, lá nos artigos 116 e 117, por exemplo. Coisas como ser desidioso, faltar ao serviço sem justificativa, receber vantagem indevida. E quem apura e pune nesse caso? A própria administração pública, por meio de um processo específico, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E as punições variam. Pode ser uma advertência, uma suspensão por alguns dias ou até a demissão nos casos mais graves. Então, voltando ao exemplo do desvio de dinheiro, ele pode ser processado criminalmente por peculato, Sim, ter que devolver o dinheiro na esfera civil com certeza. e ainda ser demitido no processo administrativo. Tudo junto. Exatamente. É a acumulação de que falamos, as três esferas atuando sobre o mesmo fato, cada uma com suas regras e consequências. A administrativa foca na relação servidor-administração, na quebra de confiança e dos deveres funcionais. Bom, a gente falou bastante que elas são independentes. Mas você mencionou que tem uma exceção importante, um ponto em que elas se comunicam de forma decisiva. O artigo 126, né? Esse mesmo. O 126 é importantíssimo e gera muita discussão. Ele diz: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Ah, olha só. Nega a existência do fato ou sua autoria. Isso é bem específico. Não é qualquer absolvição criminal que salva o servidor no PAD, então. Não mesmo. A lei é taxativa. Só tem duas situações em que a decisão criminal obriga a administração a absolver o servidor também. Primeiro, se o juiz criminal disser categoricamente que o fato não existiu. Simplesmente não aconteceu aquilo de que o servidor era acusado. Ok. Segundo, se o juiz disser que o fato até existiu, mas ficou provado que não foi aquele servidor o autor, ou seja, negativa de autoria comprovada. Nessas duas hipóteses, a decisão criminal tranca a possibilidade de punição administrativa pelo mesmo fato.
E se a absolvição for por falta de provas? Aquele famoso indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Aí não vincula. Se a absolvição criminal foi por falta de provas suficientes para condenar, a administração ainda pode sim punir o servidor administrativamente. Mas por quê? Parece estranho. É que os níveis de prova exigidos são diferentes. Para condenar criminalmente, precisa de certeza absoluta, praticamente. Já na esfera administrativa, para aplicar uma sanção disciplinar, pode ser que um conjunto de indícios e provas, mesmo não sendo suficiente para uma condenação penal, seja considerado bastante pela administração para comprovar a falta funcional. Os bens jurídicos protegidos são distintos também. Entendi. A comunicação só acontece nesses casos extremos de negativa de fato ou autoria, porque aí seria contraditório, né? A justiça dizer que não aconteceu e a administração dizer que aconteceu e punir. Exatamente. Seria uma incoerência dentro do próprio sistema legal. Por isso essa vinculação específica nesses dois casos. Ok, muito claro. E para a gente fechar esse capítulo sobre responsabilidades, tem um artigo que foi incluído depois, né? O 126A. Veio com a Lei de Acesso à Informação. Isso, o 126A é uma edição muito relevante da Lei 12.527 de 2011. Ele traz uma proteção específica ao servidor. Que proteção é essa? Ele diz que nenhum servidor pode ser responsabilizado, nem civil, nem penal, nem administrativamente, por dar ciência à autoridade competente sobre a prática de crimes ou atos de improbidade administrativa de que ele tenha conhecimento, mesmo que ele tenha tido conhecimento por causa do cargo que ocupa. Ah, então é aquela proteção para quem denuncia irregularidades, o tal do whistleblower. Exatamente. É o mecanismo legal de proteção ao denunciante interno no Serviço Público Federal. É um escudo para o servidor que age corretamente e comunica possíveis ilícitos que ele presenciou ou descobriu no trabalho. Mas o servidor já não tinha o dever de comunicar essas coisas? Tinha e tem. A própria Lei 8.112, no artigo 116, diz que é dever do servidor levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo e também representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então o 126A só reforça isso. Ele faz mais que isso. Ele garante que, ao cumprir esse dever legal de informar, o servidor de boa-fé não vai sofrer retaliação. Não pode ser processado ou punido só porque ele contou que sabia sobre um crime ou um ato de improbidade. É fundamental para encorajar a transparência e o combate à corrupção. Garante que o mensageiro não seja punido pela mensagem. Nossa, muito importante mesmo essa garantia. Bom, então recapitulando nossa conversa sobre esse capítulo da Lei 8.112. Vimos que o servidor federal tem essa tripla responsabilidade: civil, penal e administrativa. Isso. Que elas correm, em geral, de forma independente e as punições podem até se acumular. Exato. Detalhamos a responsabilidade civil, que foca no prejuízo financeiro, com mecanismos como ação regressiva. Diferenciamos da penal, que lida com crimes ligados à função, e da administrativa, que cuida das infrações internas dos deveres do cargo. E vimos o ponto crucial de conexão. A absolvição criminal só impede a punição administrativa se negar que o fato existiu ou que o servidor foi o autor. Perfeito. E por último, essa proteção importante do 126A para quem denuncia irregularidades. No fim das contas, o que isso tudo mostra? Um sistema bem complexo, né? Com várias camadas para tentar garantir que o servidor responda quando age errado, protegendo o interesse público, mas também com regras para garantir direitos. E até para proteger quem colabora. É isso mesmo. Mostra a seriedade com que a lei trata a conduta do agente público, mas também as garantias que o cercam. E deixa a gente pensando, né? Fica aquela reflexão. Qual? Como garantir que esse sistema todo funcione de forma justa e eficaz na prática? Como aplicar essas regras para punir quem merece, sem criar um clima de medo que paralise os bons servidores, que impeça a tomada de decisão, a iniciativa? Verdade. Onde está o equilíbrio ideal? Pois é. Especialmente com essa proteção ao denunciante, como ficam as relações de confiança, os controles internos?
É um desafio constante fazer essa engrenagem funcionar bem para ter um serviço público que seja íntegro e eficiente ao mesmo tempo. E para quem se interessou e quer ir mais fundo, vale a pena ler o resto do título 4º, que detalha os deveres, proibições, as penalidades em si, e também o título 5, que descreve como funciona o processo administrativo disciplinar. Dá uma visão ainda mais completa. Fica aí a sugestão.